O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da última segunda-feira, dia 12 de setembro. Uganda paga a primeira parcela em reparações de guerra à República Democrática do Congo. Uganda pagou 65 milhões de dólares à República Democrática do Congo, de uma compensação total de 325 milhões devido à ocupação por tropas de Uganda de território congolês durante as duas guerras da década de 1990, né? As duas guerras civis da República Democrática do Congo, que se tornaram, né, as guerras africanas, a Grande Guerra Africana, também é um termo utilizado, nesse caso especialmente do conflito que durou entre 1998 a 2003, tá? E que a República Democrática do Congo alegou perante a Corte Internacional de Justiça, a CIJ, que Uganda violou o direito internacional, ocupando territórios soberanos congoleses, apoiando grupos armados internos ao Congo e também violando os direitos políticos e humanos das populações locais. A exigência inicial congolesa era de 11 bilhões de dólares e a CIJ deu grande causa, porém com um valor bem menor, de 325 milhões, e agora Uganda pagou a primeira parcela dessa indenização. Também na segunda-feira passada, Premier do Canadá critica novo líder do Partido Conservador. O Partido Conservador canadense elegeu como seu novo líder, via, né, os seus integrantes, o político Pierre Poilievre. Ele foi eleito no último dia 10 de setembro, consequentemente, como líder do Partido Conservador, ele se torna, né, o líder da oposição dentro do Canadá. E o Justin Trudeau, ele disse que espera uma liderança responsável, né, do seu opositor, afirmando que a retórica dele até o momento e as políticas dele até o momento não são construtivas e são incendiárias, né, afirmando que ele usa apitos de cachorro e ataques irresponsáveis. Né? No caso, o novo líder do Partido Conservador, usando, né, quando a gente comentou sobre os protestos dos caminhoneiros, né, no Canadá, a gente falou, né, que muito se usava analogias com a política dos Estados Unidos. Né? Você fez até aquela brincadeira, que em vez do Canon, agora seria a vez do Canuck, né, do Canuck. E nessas analogias, né, o Pierre, ele acaba sendo uma espécie ali de representante do, entre aspas, é uma analogia, do trumpismo canadense. Né? Então ele critica desde coisas como vacina obrigatória, critica políticas migratórias, né? Sendo que boa parte da população canadense é de origem imigrante. Então ele defende políticas mais livres em relação a armamentos na mão da população. Então ele é um cara de direita, como se espera da liderança do Partido Conservador, porém essa direita populista, como se convencionou chamar recentemente, que é essa direita trumpista aos moldes do Donald Trump nos Estados Unidos. Ainda no começo da semana, vítimas de escravidão moderna chegam a 50 milhões de acordo com a ONU. A Organização Internacional do Trabalho e a Organização Internacional para as Migrações, duas agências especializadas da ONU, afirmaram que cerca de 50 milhões de pessoas estão vivendo em regimes análogos à escravidão, sejam de trabalhos forçados, sejam por relações pessoais forçadas, como, por exemplo, 22 milhões de mulheres e meninas que estão submetidas a casamentos forçados. Eu ia dizer casamentos obrigatórios, mas casamentos forçados.
né? Então, são cerca de 50 milhões de pessoas afetadas por isso no último ano de 2021, e boa parte das pessoas submetidas a regimes forçados de trabalho são pessoas que ou imigraram ou buscaram refúgio em outros países e territórios. E, aproveitando ainda nesse tema de pautas globais, né, nessa última semana, tivemos tanto Taiwan quanto a República Popular da China, as duas repúblicas chinesas, ou a província chinesa, ambas anunciando os seus primeiros casos confirmados de varíolas de macaco, a monkeypox em inglês. Tá? Então, 2 novos países registrando seus primeiros casos. E agora, fechando esse bloco, uma notícia da última terça-feira, dia 13 de setembro, já que foram registrados 10 mortos no segundo dia de ataques aéreos na região do Tigray, na Etiópia. Tivemos mais episódios, né, de rompimento da trégua que havia sido estabelecida, com pelo menos 2 ataques utilizando drones, tá? Incluindo ataques na região da capital regional de Mekelle, que deixaram pelo menos 10 pessoas mortas. Tá? 5 delas morreram, inclusive, após serem atendidas, né? As outras 5 morreram no momento do ataque. Tá? O governo etíope não comentou imediatamente o ataque, quais seriam os alvos, quais seriam, enfim, o objetivo desse ataque. Alguns dias antes, no dia 11 de setembro, no último domingo, o comandante, né, o líder da Frente Popular de Libertação do Tigray, o Debretsion Gebremichael, disse que o seu grupo está pronto para as conversas de paz mediadas pela União Africana, tá? Desde que seja um processo robusto e que crie uma atmosfera condutiva, uma atmosfera de convivência entre os 2 lados do conflito. Bem, depois dessa, infelizmente não teremos a coluna da professora Vivian Almeida, então passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Duas notícias de ontem, quinta-feira, dia 15 de setembro. João Lourenço promete mais reformas econômicas em Angola durante cerimônia de posse. Tivemos a cerimônia de posse do novo velho presidente angolano, J-Lo, e ele, né, falou das reformas econômicas, ele elogiou o comportamento, né, da sociedade angolana perante as eleições, né, lembrando que a oposição não reconheceu os resultados. Ele disse que será um presidente para todos os angolanos, né, e que o seu compromisso será tornar a economia mais dinâmica, né, incluindo reformas para encorajar o setor privado. Lembrando que, e a gente comentou isso quando a gente falou das eleições em Angola, né, a maior parte da população angolana é jovem, e a maior parte da população jovem, por sua vez, é afetada pelo desemprego, especialmente a população jovem masculina. E essa é uma demografia que, inclusive, responsabiliza o MPLA pelos seus problemas, porque é uma geração que cresceu, que não conhece a vida sob outro governo que não do MPLA. Né? Então, ele precisa atingir essa demografia, pensando, inclusive, no desempenho do próprio partido. E, por sua vez, ali no Quênia, né, onde também tivemos uma eleição bastante contestada, o novo presidente, William Ruto, ele afirmou que vai retirar os subsídios do combustível, dizendo que eles são insustentáveis. Prevejo protestos no Quênia. Mulher é presa na Coreia do Sul por envolvimento no caso de crianças encontradas em malas na Nova Zelândia. Uma mulher de 42 anos foi presa, né, depois de um pedido de prisão feito pelas autoridades sul-coreanas. Não foi divulgada a identidade da mulher, porém ela é nascida na Nova Zelândia, de origem coreana. Tá? De origem sul-coreana. Ela reside na Coreia do Sul desde 2018, inclusive, e não saiu do país desde então.
Tá? Então, detalhes do caso ainda estão por serem detalhados, serem publicados. E essa notícia, Coreia, Nova Zelândia, perto da Nova Zelândia, em Papua Nova Guiné, tivemos um terremoto no dia 11 de setembro, na escala 7.6, na escala Richter, que deixou pelo menos 10 pessoas mortas, sendo o terremoto mais forte no país desde 2002. Abaixa o volume, porque lá vem fucking double breaking news. Sexta-feira agitada hoje, começando pela China, que sancionou executivos por vendas de armas para Taiwan. A China anunciou sanções contra os CEOs da Boeing Defense e da Raytheon, no caso o Ted Colbert e o Gregory Hayes, respectivamente, devido às novas vendas de armas aprovadas pelo governo dos Estados Unidos a Taiwan. Tá? E falando nisso, o Senado dos Estados Unidos está caminhando em uma nova legislação que poderia aumentar ainda mais o apoio militar dos Estados Unidos a Taiwan, incluindo a retirada de termos, né, do Policy Act entre os dois países, termos eufemísticos, digamos assim, que são utilizados para não desagradar a China. E a retirada desses termos pode, inclusive agora, justamente desagradar a China, ao mesmo tempo que aumentam as possibilidades de apoio militar dos Estados Unidos. O presidente Joe Biden, ontem, dia 15 de setembro, comemorou um acordo que foi alcançado entre as empresas ferroviárias dos Estados Unidos e os sindicatos que evitaram uma greve. E mais do que isso, além de evitar a greve, né, poderiam paralisar até 30% da distribuição de carga dentro do país. Ele disse que o acordo foi uma big win for America e que isso mostra que os sindicatos e as administrações, no caso a administração das empresas, né, ele quer dizer, podem trabalhar juntos. Tá? Pelo acordo, os trabalhadores terão aumentos e também terão mais amparos às suas famílias. Tá? Não está muito claro ainda o que significa, porém, questões como, por exemplo, planos de saúde e também creches, né, para crianças, filhas de trabalhadores desse setor. E falando em questões migratórias, né, meu caro Matias, nós temos aqui 3 notícias. Uma delas foi que a Casa Branca condenou o envio de 50 imigrantes venezuelanos para a ilha de Martha's Vineyard, né, Vinícola da Marta. É uma ilha perto do Cape Cod, Massachusetts, que é uma ilha habitada por pessoas ricas, pessoas de grana ali e tal, e o governo criticou, dizendo que essas pessoas foram enviadas para lá como uma demonstração, né, pelos partidos republicanos, como uma manobra cruel, né, de imagens do Partido Republicano. Ainda falando sobre imigração, o governador do Texas, o Greg Abbott, ele enviou 2 ônibus de imigrantes irregulares que entraram no seu estado para a residência da vice-presidenta Kamala Harris, em Washington, né? Já que, de acordo com a vice-presidenta, a fronteira seria segura e não teria uma quebra, né, no sistema de imigração. Então, fica aí essa queda de braço, né, entre o governo federal e os estados, né? Lembrando também assim, que, do ponto de vista prático, né, não houve uma grande mudança na política de imigração da administração Trump para a administração Biden. Lembrando que a própria Kamala, durante a campanha, a Kamala falava bastante, né, sobre os seus pais, ambos imigrantes, e que teria, né, alguma mudança em relação a isso. E notícia da sexta-feira passada, né, só que a gente acabou tendo conhecimento só depois da gravação do programa, já que o Departamento do Interior anunciou
que vai remover qualquer palavra de ofensa contra as populações nativas em locais federais, né? Então, é mais uma das iniciativas para tentar minimizar a discriminação, né? Então, existe aí uma lista de mais de 1.000 recomendações para novas nomenclaturas, aproveitando justamente, né, acidentes geográficos ou outros topônimos. E ainda no Breaking News, né, vamos agora para o Líbano, já que os bancos no país anunciaram fechamento depois que mais agências foram invadidas. Algumas semanas atrás, a gente falou de um cidadão libanês, né, que entrou armado, né, numa agência bancária exigindo o seu dinheiro de volta, né, já que as contas libanesas estão congeladas. E desde então foram 8 episódios nesse estilo. E por conta disso, o sistema bancário libanês anunciou então que semana que vem as agências ficarão fechadas, tá? Para evitar mais episódios que prejudiquem a segurança. Do Líbano a gente cruza a fronteira com a Síria, já que as autoridades curdas da Síria solicitaram assistência internacional para combater um surto de cólera na região que já custou pelo menos 3 vidas. Mais ao sul, na Jordânia, um prédio entrou em colapso em Amman, deixando pelo menos 25 pessoas feridas e 6 pessoas mortas, tá, no distrito de Jabal el-Weide, tá, infelizmente. E, finalmente, o presidente /ditador /general do Egito, o Fattah al-Sisi, visitou o Catar, onde ele foi recebido pelo emir e dono do país, né, o Al Thani, sendo a primeira visita, né, de um líder egípcio ao Catar desde 2017, quando nós tivemos aquele rompimento do Catar com os estados do Golfo Pérsico, né, que ia literalmente isolar o Catar, né, e transformar o Catar até mesmo numa ilha. Então, foi a primeira visita desse tipo.